Meu Deus. Nós vamos dar início ao nosso culto ao Senhor. E nós vamos orar de forma bem específica. Nós vamos orar em favor das nossas células, crescimento, desenvolvimento da nossa igreja. Fazer uma oração bem local mesmo. Depois nós vamos fazer uma oração pela cidade, né? Vamos clamar a Deus por providências, portas abertas, né? Deus está... Eu tenho percebido que a unidade ela vai começar a ser perseguida a partir de agora. Mas a gente vai perseguir mesmo, né? E isso implica em correr, destruir barreiras, encurtar distâncias, conversar com quem nós nunca conversamos. Enfim, vai ser uma coisa muito doida. Então vamos orar por isso, para que haja, né, unidade entre as lideranças religiosas da cidade. Haja um consenso entre nós e a gente consiga isso o mais breve possível, para que o nome do Senhor, o reino de Deus, se estabeleça nessa cidade. O que a gente está buscando com essa oração é que Deus governe a cidade de Cubatão, é isso. E a terceira oração que nós vamos fazer é para com o nosso congresso, comunicando com o pastor Alex. Aí hoje o Tiago já me procurou também: pastorzão, nós vamos aí, está confirmado, pode vir, infeliz. Então nós vamos ter aí as presenças deles, né? E aí a gente vamos orar por eles, pelo congresso, pela viagem deles, e a gente ter os recursos para poder fazer tudo o que for necessário aqui. Ok? Vamos ficar de pé? Quem sentiu o desejo, eleve sua voz a Deus em oração. Oremos.
Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. E, ó Deus amado, nós queremos colocar nas tuas mãos, Deus amado, os nossos eventos que nós teremos, ó Deus, no próximo final de semana, meu Pai da glória. Nós teremos, Deus amado, aqui em nossa cidade o congresso, ó Deus, onde tem sido, ó Pai da glória, um momento desatador de ministérios, momento de consciência, momento, ó Pai da glória, de aprendizado, momento de crescimento e desenvolvimento. Por isso, meu Pai da glória, nós clamamos a Ti, que a Tua unção venha sobre nós, ó Deus, e haja de fato, Deus, um desatar, ó Pai da glória, na vida de cada homem, de cada mulher, meu Deus, para que nós enxerguemos a direção profética que o Senhor tem dado, ó Deus, para essa igreja e a Tua igreja estabelecida nessa cidade. Meu Pai da glória, nós somos parte dela, e, ó Deus amado, naquilo que depender da gente, ó Deus, nós estaremos, ó Deus, no lugar certo, no lugar marcado, ó Deus, para que ali o Teu nome, Pai da glória, seja estabelecido. Por isso, meu Pai da glória, toma esses 3 dias nas Tuas mãos, cada pessoa que estará ali conosco, meu Deus, toma, ó Deus, cada vida nas Tuas mãos, que seja um tempo de muita unção e muito quebrantamento, ó Deus, para que nós entreguemos cada vez mais as nossas vidas nas Tuas mãos. Pai amado, nós colocamos a vida do pastor Alex nas Tuas mãos, ó Deus amado, o Tiago, ó Deus, que viajarão para estar conosco aqui, ó Deus, esses 3 dias. Pai amado, nós clamamos a Ti, Deus, para que haja paz, ó Deus, na estrada, e eles venham, cheguem aqui em paz, voltem em paz, desde já nós já clamamos. Meu Deus, colocamos também o concílio, o pré-concílio que haverá ali em São Paulo, meu Pai da glória. Nós colocamos nas Tuas mãos, cada pastor, pastora, delegado, delegada, Deus amado, eleitos, ó Deus, pelos concílios locais. Pai amado, é um tempo de decisão na vida da Tua igreja, na 3ª região eclesiástica. Nós colocamos, ó Deus, esse conclave nas Tuas mãos, clamando a Ti, meu Deus, unção, clamando a Ti, meu Pai da glória, a Tua presença, clamando a Ti, meu Deus, que a Tua palavra se estabeleça na vida da igreja metodista na 3ª região, e nós vejamos mudanças, vejamos libertação, cura, salvação, ó Deus, pela vida das igrejas espalhadas nas terras da 3ª região. Toma-nos nas Tuas mãos, Deus amado, nessa noite, nos direciona naquilo que queremos falar, pensar, sentir, naquilo que devemos fazer, na direção, ó Deus, que o Senhor dá para nós. Nos fortalece no Senhor, nos fortalece para o Senhor. É a nossa súplica a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Abramos as nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 6, meia dúzia. Capítulo de número 6. Nós leremos os 3 primeiros versículos dessa palavra. Hebreus, capítulo de número 6. A partir do versículo 1 diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Amém. A igreja pode se assentar. A carta aos Hebreus é uma carta pastoral e tem muitas instruções poderosas nelas, de como praticar a fé, de como viver a fé. E o texto que a gente acabou de ler é um direcionamento que é dado para que a gente consiga de fato viver a fé de forma íntegra, não de forma meia boca, mas da forma correta, da forma que agrada a Deus. De cara, olhando
o texto do jeito que está lido aqui, fica difícil da gente até entender algumas coisas, não é? Por isso que a gente foi buscar auxílio em outras versões para a gente conseguir entender o que está escrito aqui. De cara, o autor que escreveu essa carta, que a gente até então não consegue dar autoria para alguém, alguns acreditam que está a partir da linguagem e tudo mais, da forma que ela está escrita, ela se aproxima muito dos escritos do apóstolo Paulo, mas também ninguém sabe. Então não vou também me ater a isso. Para mim o que interessa é que Deus falou, alguém escreveu e ela está aqui para nos instruir. E dentro dessa instrução que está aqui, e lendo até mesmo do versículo 11 ao 14 do capítulo 5, o grande desafio é não colocar Cristo na cruz de novo. O grande desafio é que nós permaneçamos naquilo que já recebemos do Senhor. Queridos, uma coisa que tem sido, hoje que a gente está perseguindo, tem sido uma das batalhas de Deus em nossos dias, é não permitir desvios. A batalha de Deus é que a gente não se desvie daquilo que é correto. Deus não quer que nós voltemos a praticar obras mortas, obras que nós já saímos dela, já vencemos ela, obras que nós um dia vivemos, fizemos, e a gente já parou de fazer aquilo, mas de vez em quando a gente insiste em fazer aquilo de novo e voltamos a pedir perdão a Deus pela mesma coisa que fizemos lá atrás. Eu sei que de vez em quando bate um sentimento, bate um pensamento, mas queridos, a prática nossa precisa mudar. O seu pensamento precisa ser vencido. Não se esqueça que a tentação que vem sobre nós, a batalha da tentação, ela é vencida na mente. Ou você ganha a batalha na mente, ou você perde na mente. É aqui que a gente começa a entender. É aqui que a gente começa a dizer não às nossas vontades e começa de forma racional a dizer sim para Deus. Ou seja, é saber escolher entre o que é correto e aquilo que não é correto para a nossa própria vida. Tem muita gente que perde tempo na vida porque vive escolhendo mal, escolhe muito mal o que fazer, tem decisões ruins, escolhas ruins que levam a relacionamentos que só fazem perder na vida, frustrações, tristezas, enfim, há uma grande perda de tempo na escolha de algumas pessoas em nossa história. Talvez em pessoas que aqui estão, talvez você já tenha perdido muito tempo na vida, por causa de sua própria escolha. E o texto que a gente leu aqui, lendo ele de uma forma mais contextualizada para nós, o grande desafio desses 3 versículos é, primeiramente, abandonar a nossa infantilidade na fé. Quando a gente fala de Cristo, quando a gente tem Cristo Jesus quando a gente tem Jesus como a referência para a nossa vida, a gente precisa aprender a olhar para Ele. E quando a gente olha para Jesus de Nazaré, Ele nos ensina a pensar, nos ensina a sentir e nos ensina a agir. E se nós compararmos nossa forma de pensar com a forma de Jesus, nossa forma de sentir e de agir com as formas de Jesus, nós perceberemos grandes diferenças. Nós perceberemos o quanto às vezes nós somos infantis em escolhas, decisões, o porquê que a gente recua quando a gente deveria avançar, o porquê que a gente desiste quando a gente deveria perseverar, porquê que a gente tem medo em vez de ter coragem. É aqui que a gente começa a perceber, queridos. E aquelas pessoas, a carta aos Hebreus vai provar isso, ele tem um testemunho raríssimo sobre aqueles e aquelas que viveram a fé. Hebreus 11 é um testemunho raro, é um capítulo raríssimo, é um momento, como foi bem dito aqui no curso de evangelista no sábado, é um testemunho raro,
de uma beleza literária, de uma riqueza literária muito grande. Tem muitos detalhes, muitas coisas, que se nós formos mergulharmos em cada detalhe, seria algo maravilha das maravilhas. É desse jeito que funciona. Então o texto que a gente leu aqui, primeiramente, abandone as velhas obras, a infantilidade, a pré-escola, como ele apresenta aqui, os rabiscos da pré-escola, para que a gente passe a fazer as grandes obras de arte, que são as mudanças, aquilo que realmente nos encoraja a vencer na vida, as conquistas verdadeiras, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem da carne nossa, mas aquilo que vem de Deus. Vencer os adultérios, as prostituições, vencer toda sorte de pecado, vícios, vencer os traumas da alma, os medos, e começa a vencer os demônios, porque isso também precisa ser vencido. Agora, isso não se vence de qualquer jeito, querido. Isso só é vencido quando o Salmo 91, ele é vivido do jeito que está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente. Descansa ali porque está na presença dele, fica ali. A gente precisa parar de visitar a presença de Deus. Tem muita gente que lê o Salmo 91 visitando a presença de Deus, tem seus arrepios, tem ali seus carabachô, e depois sai da presença de Deus e vai embora, como se nada tivesse acontecido. Volta para casa e volta para as velhas manias, a velha vida, os velhos hábitos. É isso que precisa ser vencido por mim e por você, os velhos hábitos, a velha vida, o velho jeito de viver. Por isso, o texto afirma desse jeito, né? A gente precisa crescer na pessoa de Cristo, aprendendo a olhar para Ele, aprendendo, conhecendo dEle, conhecendo a vida dEle, como Ele se relacionava com Deus, com as pessoas e com Ele mesmo, com o poder que estava na mão dEle. As verdades fundamentais, elas estão estabelecidas, querido. E as verdades fundamentais são essas. Primeira delas, vire as costas para aquilo que se chama autoajuda. A autoajuda não é ajuda. A autoajuda leva você a uma vida escrava. Você fica escravo de filosofias que vai criando fortalezas em sua cabeça, pensamentos que se tornam fortalezas, e essas filosofias são muito difíceis de ser vencidas, porque ela acaba te prendendo, não te permite viver o novo, não te permite avançar, limita a sua visão, limita seus passos, limita a sua conquista, limita a sua vitória. Eu vou falar muito de vitória hoje, porque é isso, um espírito vitorioso, é isso que precisa ser restaurado em nós. Mas para que isso seja restaurado, querido, para de viver a autoajuda. Autoajuda não é ajuda, e isso precisa estar muito claro para nós. Vira as costas para isso, mas se volte para Deus, vai para a presença de Deus, valoriza Cristo, seja a casa do Espírito, começa a viver de novo as boas obras que você teve quando você se converteu. Lembre-se do primeiro dia que você chorou nesse altar, lembre-se do primeiro dia que você chorou na presença de Deus. Dia esse que às vezes muitos de nós já se esqueceu. E se você se esqueceu, querido, não se esqueça de uma coisa: busque uma nova experiência. Tenha uma nova experiência com Deus. Deus está aqui, presente, caminha conosco, para que você tenha experiência com Ele diariamente. Diariamente. O problema é que muitos de nós, por causa das correrias, ainda estamos distante daquele que nos chama das trevas para a luz. Então, a experiência diária, vivida pela santificação, pela negativa do pecado, pela negativa da autoajuda, das coisas fúteis dessa vida, deste século, quando você aprender a negar isso, você vence os maus pensamentos, você vence traumas, medos, você vence maus sentimentos, você vence os demônios. Você vence os demônios. Então, vira as costas para isso. Então, verdades estabelecidas são essas. A primeira delas é vira as costas para a autoajuda. A segunda é volte para Deus. A terceira, sigam as instruções do batismo. Todos nós, um dia fomos
que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já aprendeu que o cerne dessa doutrina é morte da carne e vida no Espírito. Morte para a carne e vida no Espírito. Eu posso usar aqui, queridos, a conversa às vezes que tenho com adolescentes. Eu converso com adolescentes de vez em quando e falo para eles assim, olha, às vezes eu pego algumas situações e falo, olha, a pornografia não é o caminho. A pornografia não é o caminho. Palavrões não é o caminho. Quando você xinga alguém, você desrespeita. Quando você responde ao seu professor, nem estou falando da casa, do pai e da mãe, estou falando de alguém que já está em outro lugar, você desrespeita o mais velho. Se você desrespeita o mais velho, você desrespeita a tudo que seu pai e sua mãe te ensina em casa. Você desonra a sua casa. Esse tipo de conversa que pai e mãe deveria ter com os filhos, meu pai e minha mãe tiveram comigo. Os pais de hoje não estão conseguindo ter com os seus filhos. Isso é ensinar o filho a matar a carne. Isso é instrução batismal. Mate a carne. Mas sabe por que pai e mãe não conseguem fazer desse jeito, conversar desse jeito? Porque às vezes nós adultos somos mais carnais do que espirituais. Estamos fora do lugar. A verdade essencial está estabelecida, querido. Princípio é princípio. Princípio tem que ser vivido primeiro, e isso a gente precisa entender. Depois ele segue falando sobre a imposição das mãos, que é a transmissão da unção. Aquilo que está em mim eu passo para você. Você que gosta de orar, colocando a mão na cabeça dos outros, não se esqueça, o que está em você passa para o outro. Suas manias, suas misérias, não passa só coisa boa não, que às vezes você está desse jeito, você vai orar pelos outros, se você não está bem para fazer isso, se você não está resolvida com você, não é nem está bem, mas pelo menos seja resolvido, querido, seja resolvido com você, resolva isso, pecado é pecado, erro é erro, Deus é Deus, diabo é diabo, espírito é espírito e carne é carne. Pelo menos resolve isso, que é a verdade essencial. Começa daqui. Depois você ora pelas pessoas. Mas tem muita gente que vive o erro, vive o pecado e está lá orando. Principalmente pais e mães que oram por seus filhos. Aqui a pior coisa que acontece está aí. Esposos que oram pela esposa, vão lá, abraçam, passam a mão na cabeça dela. Como é que está isso aí, varão? Como é que está isso, varoa? Como é que está essa situação aí? Você está resolvido, está resolvida? Porque você está transmitindo algo. Está transmitindo algo. Depois ele fala sobre a ressurreição dos mortos, que é a nossa esperança, a nossa fé. Um dia está na eternidade com o nosso Senhor, mas também tem a ressurreição para o castigo eterno, a morte das mortes, a vida no inferno. Para aqueles e aquelas que não se salvarem, o inferno aguarda. Isso, eu quero falar com muita clareza sobre isso, porque se nós não virarmos as costas para essa vida de pecado, é isso que nos aguarda. E aí o texto termina desse jeito: se Deus nos ajudar, permaneceremos fiéis a tudo isso. Se Deus nos ajudar, então o caminho para a permanência, para a perseverança, é buscar a ajuda de Deus. Longe de Deus, você não consegue nada, mas na presença de Deus, você consegue tudo. Com Deus em sua vida, as verdades essenciais do Evangelho nunca serão abaladas em sua alma. Mas longe do Evangelho,
as verdades essenciais, elas serão afastadas de você, serão abaladas, estremecidas. E aí o versículo 4 até o versículo 8 tem um recado para você. Eu não vou falar mais. Apenas as duas primeiras palavras do versículo 4, quando ele diz: é impossível. E essa mesma palavra ele volta a repetir no versículo de número 6, ele fala: é impossível outra vez renová-los para arrependimento. E aqui a gente para, porque aqui é uma outra história. Que Deus restaure a nossa força para permanecermos no caminho, com letra maiúscula. C com letra maiúscula, caminho com letra maiúscula. Os discípulos, quando eram conhecidos como os do caminho. Os do caminho, porque era ali que Jesus fazia muitas coisas, no caminho. No caminho acontece tudo. Eu amo muito a teologia do caminho. No caminho acontece de tudo. A gente se encontra com todo tipo de gente. Todo tipo de gente a gente encontra no caminho. Certos, errados, corruptos, íntegros. A gente se encontra com eles. Mas saiba de uma coisa: quem tem Deus na vida sempre testemunhará Deus. Quem não tem Deus na vida testemunha o seu vazio. E Deus essa noite preencha o nosso ser. Que a nossa vida, a nossa alma seja restaurada. O sentido de ser casa do Espírito de Deus seja restaurado em nós. E a nossa força para perseverar, permanecer em Deus, seja restaurada para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Vamos orar por isso. Convido você a orar pela sua vida. A palavra nos dá a direção, e essa direção só você pode lutar pela sua vida. É isso que quero dizer, só você pode lutar pela sua vida. Cristo já fez a parte dele, já morreu, e nos ensina a lutar pela nossa vida. Ressurgiu dos mortos, e a nossa esperança é essa, que nós também ressurjamos, que a gente viva Deus, que a gente consiga vencer a nossa carne. Então, apresente a Deus aquilo que te causa medo, apresenta a Deus as impossibilidades, aquilo que ainda é um trauma para você, aquilo que é uma barreira, um limitador na sua vida. Apresenta isso para Deus, deixa Deus trabalhar. E acima de tudo, queridos, apresente o seu caráter a Deus nessa noite. Deus não busca homens e mulheres habilidosos e habilidosas. Deus busca homens e mulheres com um caráter a ser trabalhado, ensinado, um caráter íntegro. É isso que Deus busca, homens e mulheres de verdade. A restauração é um presente de Deus. É o presente do recomeço, do revigoramento, da nova oportunidade, da nova chance. E às vezes nós precisamos buscar isso em Deus e para Deus, para viver Deus.
quando falhamos com pessoas, a gente busca o perdão delas para termos um recomeço com elas. No discipulado, querido, a gente aprende muito isso. Quando a gente se torna discípulo, discípula de alguém, a gente busca isso, se relacionar bem com as pessoas, principalmente aprender a se relacionar com os de fora, para retornarmos para dentro de casa íntegras, com uma nova disposição. E quando você é restaurado em sua casa, querido, quando você tem a casa restaurada, você se torna uma referência, a sua casa te devolve referência para a rua. E as pessoas te seguem. Seguem aqueles que vencem traumas, vencem suas tristezas, vencem suas batalhas, aqueles e aquelas que se alegram, se motivam em Deus. Espírito Santo, nós nos encontramos aqui nessa noite. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor nos conceda a Tua paz, o Teu shalom. Espírito Santo, vem sobre nós essa hora. Vem restaurar o nosso ser, o nosso íntimo. Vem restaurar a nossa alma. Vem revigorar o nosso espírito, Deus. Revigora, Senhor amado, nos dá força para perseverarmos no Senhor, perseverarmos na Sua palavra, perseverarmos nos princípios que a Sua palavra tem dado a nós para vivermos. Restaura, Deus amado, a nossa dependência do Senhor, para que a gente caminhe, Deus amado, segurando a Sua mão, a mão que protege, a mão que direciona a nossa vida, a mão que nos livra dos males desse tempo. Nos abençoa, Deus amado, nessa hora, escutando a nossa oração. Temos nossas fraquezas e limitações, temos nossos limitadores, Senhor, e nós colocamos tudo isso nas Tuas mãos. Sem o Senhor não venceremos o que estamos Te apresentando, mas com o Senhor a conquista é certa. Toma-nos nas Tuas mãos e nos levanta de novo, Espírito Santo, nos coloca no Seu caminho para uma excelente caminhada, em nome de Jesus. Amém e amém. Nos coloquemos de pé, vamos louvar a Deus. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti. Tudo está em Ti, meu Rei, meu libertador. Por Ti vou caminhar, Tu és direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
meu Deus. Por isso eu vou clamar, vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, as instruções, a palavra de libertação, a cura, vem de ti, Senhor. Por ti, meu Deus, vou caminhar, tu és a minha bandeira, Deus, a minha direção, minha vitória, minha maior conquista. Um sol a me guiar, tudo pode passar, mas teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã, Deus, preparado. Amanhã que faz o dia clarear, que renova a esperança, que renova o vigor, que restaura a nossa vida, Deus, preparado. A vitória, a melhora, a libertação. Por isso, Deus, eu me rendo aos teus pés. És tudo, tudo que eu preciso pra viver. Aos teus pés, Senhor, és tudo, Deus. Eu me lanço, Deus, em tuas mãos, em dependência, Senhor, da sua presença, da sua majestade, da sua orientação, meu Deus. Jesus, 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 eis-me aqui, meu Deus, na sua presença, Deus, ache graça em nós. Jesus, Jesus, Jesus. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu Me lanço, Deus, pulo de cabeça. Teus braços, Total rendição, Deus, a ti. encontro meu refúgio. Te desafio agora você orar pela pessoa do seu lado. Ministra a unção de um caráter rendido a Deus. A unção de um caráter rendido a Deus. Deus quer o seu caráter rendido a Ele. Profetiza isso, ora pelas crianças. Tanta coisa errada é ministrada. Ministra o Espírito do Senhor. Ministra caráter rendido a Deus. Entra na autoridade que o Senhor te deu. Ajuda, Senhor, o teu povo a caminhar na sua direção. Ajuda, meu Deus, em nossa compreensão de que tudo vem de Ti. A nossa suficiência está em Ti, meu Deus. Nos torna vitoriosos e vitoriosas, ó Deus, sobre nós mesmos. Não queremos vencer ninguém se não for nós mesmos, Senhor. Espírito Santo, que a sua palavra ganhe vida, ganhe força em nossas ações, em nossa alma, para que os maus pensamentos e sentimentos sejam vencidos, meu Deus.
Espírito Santo nos concede a armadura, ela íntegra, inteira, Senhor, para que o diabo não ache brecha em nossa vida e a gente tenha a arma, a capacitação vinda de Ti, Santo Espírito, para guerrearmos e vencermos as batalhas espirituais. Podemos vencer, Senhor, o inimigo de nossas almas, que muitas das vezes ri de nós. Em nome de Jesus, eu ministro e libero sobre a sua vida a força, a unção, para que o inimigo de sua alma, da nossa alma, pare de rir da sua vida. Eu decreto nessa noite, em nome de Jesus, reafirmando o sacrifício dele por nós, a vitória do Espírito sobre a carne. E a ordem dele é essa: abrace o que vem do Espírito de Deus, e a sua carne jamais prosperará sobre a sua vida. Santidade é o que nos interessa a viver. O mundo nos oferece carne, mas o Espírito de Deus, a palavra de Deus, a igreja de Cristo, nos oferece o Espírito Santo. Seja a casa do Espírito e por ele caminhe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cante comigo. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, rendido, ser tua imagem, semelhança, caráter de Cristo, casa de Deus, é o desejo do meu coração, coração rendido a Deus. E se o seu corpo errar o caminho da palavra, da promessa, a restauração do Senhor vem para endireitar a rota. Faz seu coração gritar, se apaixonar de novo por Ele, por Ele. Me abraça, Senhor, com mão forte. Só o Senhor tem a misericórdia. Vem me envolver, meu Deus. Tua face, Deus. Escuta, Deus, nossa oração. E mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de ti, meu Deus. Quero conhecer-te, Deus. Quero exalar mais. Perseguir nossa vida, clamará por ti. Abraça-me com a misericórdia. Vem me envolver, tua face eu quero ver, meu Deus. Quero vestir da santidade. Mergulhar
buscar tua face, te ouvir. Vou derramar meu coração e minha oração não cessará. Sem tua presença eu não quero ir. Tua companhia é o que me faz feliz. Se eu ouvir teu silêncio, minha voz não vai se calar. E eu vou te buscar e encontrar, meu Deus, quando te buscar de todo o coração. Em ti todo que pede, recebe, Deus. Todo que busca encontrar, é aquele que bater, a porta se abrirá. Nada vai me impedir de buscar a face de Deus. Lutas, tribulações me aproximam de Deus. Meu Deus, vou derramar o meu coração e minha oração não cessará. Sem tua presença quero ir, meu Deus, tua companhia, Deus, que me faz feliz. Se eu ouvir teu silêncio, não desistirei de ti, meu Deus. Não vai se calar. Em ti todo que pede, recebe, Deus. Todo que busca encontrar, e aquele que bater, aquele que bater, aquele que bater, a porta se abrirá. a porta se abrirá. A porta se abrirá. Pai querido, nós estamos aqui para buscar o Senhor. Escuta, Pai amado, a nossa oração. Recebe, Deus amado, não apenas louvores, mas escuta essa oração, meu Deus. Dependemos de Ti. Se o Senhor não vier, meu Pai da glória, não estiver presente aqui, não estiver presente conosco, como viveremos os princípios? Pai amado, temos sido assolados e assoladas por muitas pragas deste século. A Sua palavra nos garante, Deus, que as pragas pulavam o Seu povo e pegavam os egípcios. Não permita, meu Pai da glória, que as pragas dos egípcios peguem no Teu povo. É o clamor que Te faço, meu Pai da glória. Por isso nós nos rendemos a Ti. Buscamos a Tua face. Queremos ouvir Tua voz para sermos direcionados por Ti. Escuta o nosso clamor, meu Pai. O clamor que fazemos. Um dia o Teu povo clamou e o Senhor atendeu. Escuta-nos mais uma vez. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Amém. Hoje culto da colheita. A colheita hoje está boa, né, pastor? Eu creio que Deus, creio não, tenho certeza que o Senhor está aplaudindo, dizendo,
né, o quanto ele está feliz, né, por ver quantos frutos, né, estão aqui nesta noite. Hoje eu estou muito feliz porque à tarde nós tivemos um momento de celebração e tinha mulheres reunidas ali na minha célula, tinha 20 mulheres hoje, celebrando o que Deus tem feito na vida delas. E isso para mim é de engrandecer muito, porque eu não tenho feito nada. Quem tem feito é o Senhor, e nós temos celebrado isso, né? E a gente acaba se surpreendendo quão profundo Deus tem ido na vida dessas mulheres. E a gente tem conhecido só aquilo que a gente consegue acompanhar e consegue ver e visualizar, mas tem sido um mover de uma forma muito profunda. E hoje eu vou apresentar um pouquinho também, já que é fruto da colheita, um fruto desta colheita. Mas antes eu vou ler aqui, eu quero que vocês só marquem na sua Bíblia, eu vou ler numa versão diferente da sua, no Salmos 19, né, a partir do 6, né, a minha versão é bem diferente da sua, né, marque na sua Bíblia para que você possa estar lendo hoje, antes de dormir, leia este Salmo. E ele diz assim: é assim que a palavra de Deus atravessa os céus, desde o nascer até o pôr do sol, derretendo o gelo, estorricando os desertos, aquecendo os corações para a fé. A revelação do Eterno é integral e confere harmonia à nossa vida. As sinalizações do Eterno são claras e apontam o caminho certo. Os mapas da vida do Eterno estão corretos e nos conduzem pela estrada da alegria. As orientações do Eterno são simples e fáceis de aprender. A reputação do Eterno é ouro de 24 quilates, com garantia para a vida toda. As decisões do Eterno são precisas nos mínimos detalhes. A palavra de Deus vale mais que diamante. Tem mais valor que um diamante no meio de esmeraldas. Você irá preferi-la ao mel, ao mais doce e puro mel. E mais, a palavra de Deus é um mapa que nos alerta do perigo e nos leva até onde o tesouro está escondido. E eu vou um pouquinho além. Uma palavra que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, ele diz assim: mas a mim foi concedida a graça bondosa de Deus, e a ela devo tudo o que sou. Não posso permitir que sua graça seja desperdiçada. A palavra do Senhor não tem algo mais valioso, mais saboroso, não tenho nem palavras para descrever como são as palavras do Senhor. Como é prazeroso ler este livro e descobrir tantas grandiosidades, tantas preciosidades neste livro. E cada palavra, como ela é transformadora na nossa vida. Se eu leio esta palavra, se eu leio uma palavra deste livro e ela não me causar nada, eu sou muito insensível. Eu tenho que ser muito insensível para não ser tocado por uma palavra. Ela fala aqui que a revelação do Eterno ela é integral, ela confere harmonia à nossa vida. Nem vai mais, a palavra de Deus vale mais que diamante. Ela é um mapa, né? Tem uma discípula que ela fala que Deus ele tem um bip, que quando a gente vai errar o caminho, ele bipa para a gente voltar para o caminho certo. Né? E é assim que o Senhor faz, a palavra de Deus, ela nos transforma a cada dia. Ela tem que nos transformar, porque uma vida transformada, ela é uma vida restaurada. A gente só consegue ser restaurado quando a transformação vai acontecendo na nossa vida de forma gradual. E como o pastor falou no início, o seu pensamento precisa ser vencido, não a nossa vontade, e sim a vontade de Deus para nós. E é assim que nós nos tornamos pessoas melhores, quando nós vencemos as nossas vontades para viver a vontade de Deus. E um dia eu tem uma pessoa que ela tem andado comigo desde outubro do ano passado. E o encontro que nós tivemos, assim, muito pessoal, foi na morte do pai dela. E passamos por aquele momento de dificuldade, e ali eu conheci a mãe dela.
E no momento que foi feito lá o sepultamento, aí a mãe dela virou para mim e falou assim, eu só tenho uma dúvida. E eu falei assim, qual? Será que ele foi salvo? Eu falei assim, eu não posso te responder isso, mas eu posso te dizer o seguinte, você tem tempo de viver de uma forma que quando você morrer, os teus filhos possam ter essa certeza. A minha mãe foi salva. E aquela palavra mexeu com aquela família. Isso foi num sábado à tarde. E no domingo à noite, aquela família toda estava aqui no culto. Porque eles entenderam aquela simples palavra. E quando foi na semana seguinte, este meu fruto, vou dizer assim, estava tendo um encontro com Deus. E ali, Deus entrou na vida dela. E ela vai contar para vocês o que foi que Deus fez na vida dela. Vem aqui, Thalícia. A paz, igreja. Eu estou meio nervosa, primeira vez, né, que eu estou aqui. Eu não trouxe nenhuma palavra, eu vou falar o meu testemunho, o que Deus fez comigo. E eu vou falar um pouquinho mais de hoje, onde eu estou vivendo hoje, como que eu estou vivendo hoje. Antes do meu pai morrer, assim como a Legina falou, meu pai tinha me levado num lugar, um terreno que ele comprou. E aí eu vi que aquele lugar, eu olhei assim e falei, pai, nunca que eu vou morar aqui. Eu falei assim para meu pai, sem brincadeira, com maior soberba. Eu falei, pai, eu não vou morar aqui, jamais. Vou pisar meu pé aqui nesse buraco. Aí uma semana se passou, meu pai veio a falecer, e eu já tinha marcado de passar pelo encontro com Deus, eu não desisti, eu falei, não, eu vou para o encontro com Deus. Isso é um encontro meu com Ele. Depois que eu passei por esse encontro, eu me vi numa situação de aperto, meu marido sozinho trabalhando, eu pagando aluguel caro, água e luz, tudo muito caro. Me vi na situação que só me veio aquele terreno na minha cabeça. E aí eu falei, Deus, eu vou ter que ir para lá, e agora? E eu fui. Naquele lugar, nossa, se vocês verem o lugar que eu moro, lá eu tenho aprendido, no começo que eu me vi sem água, sem luz, numa casa de madeira, onde eu nasci em Cubatão, sempre tive o conforto da cidade. Ar-condicionado, água encanada, luz, telefone, internet, tudo eu tive aqui, né? Me vi num lugar onde eu não tinha nada, onde as coisas mais pequenas, que a gente menospreza durante a nossa vida, que a gente não dá valor, eu me vi num lugar onde eu não tinha nada, eu me vi desesperada. Isso é uma pequena parte da transformação que Deus começou a fazer em mim a partir daquele momento. Ele já tinha começado depois do encontro, mas a partir desse ponto que eu me vi naquela situação, eu falei, Deus, e agora? Comecei a chorar, falei, meu Deus, e agora? Minha casa está com pingueira, eu não consigo limpar minha casa, eu me vi numa situação ridícula, né? Entre aspas. Ali eu percebi, depois de muito choro, muita dor, eu não tinha contado nem para minha líder isso que estava acontecendo. Ela sabia que eu tinha me mudado para São Vicente, mas ela não sabia como que eu vinha buscar Deus, o que eu tinha que passar para estar aqui, hoje. Eu nunca tinha dito isso, nunca senti necessidade de dizer. Mas aí, uns dias para cá, Deus veio me incomodado, de eu ficar loucamente dentro de casa, agoniada, chorando, sofrendo, e eu, meu Deus, o que o Senhor quer que eu fale? E Deus falou para mim, tira a foto de onde tu mora, tira a foto do lugar que tu passa, para tu buscar Deus, e mostra para a tua líder. Foi o que eu fiz. Coloquei um texto lá grande, falei, Legina, olha onde eu vivo, tu acha que a força que eu tenho de estar aí para buscar Deus vem de mim? Pelo que eu passo, tudo para estar chegando aí nesse lugar. Eu vou dizer para vocês o que eu passo para estar aqui. Onde eu moro é uma área de invasão. Eu não tive outra escolha a não ser ir para lá. Eu moro num barraquinho, né, de madeira, e nisso, quando eu saio da minha casa, Deus me confronta com o meu primeiro maior medo, cobra. Eu abri a minha porta, tinha uma cobra na minha porta. Dali Deus já foi me tratando, né? Porque eu tinha medo, pavor de cobra. E naquele momento onde eu me vi naquela situação de perigo, onde eu tinha que proteger meus filhos, Deus fez com que eu vencesse aquele medo. Mas um medo que foi vencido em mim.
Hoje mesmo, de manhã, quando eu abri a porta, eu vi um rapaz tacando uma pedra. Eu falei, aquele cara está tacando uma pedra numa cobra. Aí meu marido perguntou, o que é isso aí que tu está tacando pedra aí? Ele falou, é 2 cobras que tem aqui, uma coral e uma marrom. Só Deus sabe qual era, que eu não fui lá ver. Mas o meu medo até então, não tenho mais medo de cobra. Se eu tiver que passar por cima dela para vir buscar Deus, eu venho. E aí, deixa eu te falar só o caminho que eu passo. Por onde eu passo, quando está chovendo muito, é uma linha de trem. E nessa linha de trem, o pessoal está cavando para tirar o aterro, para aterrar as casas. Então, eu passo num lugar estreitíssimo, com a minha filha no colo, né? Porque muitas vezes eu venho com a Bianca. E eu tenho o risco de cair ali. Mas eu passo, eu falo, não, é para buscar Deus. Essa força que eu tenho não é para estar aqui para me aparecer, para dizer para vocês, para me engrandecer. Não. Essa força vem de Deus. A força que eu tenho de... Porque antes... Tem pessoas aqui que me conhecem que sabem que antes eu não saía de casa para nada. Eu vivia dentro de casa porque era cômodo para mim. Então, eu estou deixando de fazer o que é conveniente para mim para fazer o que é conveniente para Deus. Eu estou deixando o meu conforto, entre aspas, de estar em casa. Lá, podia inventar 1000 desculpas para não estar aqui. Não, vou ficar em casa hoje porque está chovendo e eu vou cair no buraco e tem uma cobra passando ali, eu não vou hoje. Eu vou ficar em casa porque... eu vou pisar meu pé na lama, atolar até o joelho, porque eu tenho que ficar em casa. Mas não, eu falo, não, Senhor, hoje eu vou buscar o Senhor. E a partir do momento que eu estou naquele lugar, Deus vem me tratando de tal maneira que antes a gente não dá valor ao chuveiro quente que a gente tem em casa, muitas vezes. A gente não dá valor à nossa máquina que bate, não que isso seja alguma coisa. Mas, poxa, é o que Deus está nos oferecendo. E lá na minha casa, para mim tomar banho quente, eu tenho que tomar de manhã. Porque a luz está forte. Ela oscila entre 110 e 220. Então, se eu ligar o chuveiro à noite, no horário de pico, quando o pessoal chega do trabalho, estoura tudo, eu fico no escuro. Então, eu entendi que Deus me colocou ali para tratar as misérias que eu tinha dentro de mim. A soberba, o orgulho, a vontade de querer estar aqui, de querer estar nos lugares parecendo ser alguma coisa e não é. Porque tu está na tua casa com o maior conforto, com ar-condicionado, de repente Deus te coloca num lugar que tu se vê sem nada, sem conforto nenhum. Deus está me tratando ali, eu tenho certeza disso. E Ele vem me restaurando a cada dia que eu saio daquele lugar, enfrentando tudo isso, e eu ainda pego um ônibus que leva 40 minutos para chegar aqui, e eu sempre estou aqui no horário. Cada vez que eu faço isso para buscar mais meu Deus, porque naquele lugar não tem quem vá levar a palavra de Deus. Naquele lugar não tem ninguém que vai lá e falar o evangelho sincero e verdadeiro. Então eu venho para cá, não é para me engrandecer, para aparecer para ninguém, não é para estar diante de vocês e falar, coitadinha ali. Não, eu tenho uma célula lá. Tem pessoas que precisam de mim lá. Tem homens que não têm discipulador lá. Eu tenho que discipular meus irmãos, eu tenho que discipular minha mãe. Além do peso da minha família que está sobre mim, tem o pessoal que eu vejo lá. Tem mãe alcoólatra, que tem bebê, minha filha. Eu fico, meu Deus, onde eu vou ver minha filha? Aquele bebezinho largado, com a mãe bêbada do lado. Não conhece a Deus, ou conhece e se afastou de Deus por algum motivo. Então, Deus me colocou ali, e eu tenho disposição de vir buscar Ele aqui todo dia. Não porque eu sou religiosa e eu quero estar aqui para me aparecer todos os dias, porque eu quero estar aqui na igreja. Não é isso. Eu venho aqui para buscar mais de Deus, para levar mais de Deus para aquele lugar. Porque, se vocês verem as condições daquele pessoal ali, é subhumana, meu. Eu fico, meu Deus. Eu me vejo assim, eu falo, por que eu estou reclamando? Às vezes a gente para e pensa, eu reclamo tanto da vida, a Jéssica e vocês foram lá no Egito e me falaram aquilo, eu falei, não, o que eu estou vivendo hoje não é nada perto do que aquele povo vive. Então, por que eu vou me acomodar dentro de casa? Por que eu vou ficar sentada lá se eu posso estar aqui ouvindo mais da palavra de Deus e levar para aquele pessoal lá? Então, eu acredito que o agir que Deus tem feito em minha vida, depois da morte do meu pai, foi muito grande. Nossa, meu pai era tudo para mim. Eu amava demais meu pai. Amo demais meu pai. Só que eu entendi que ele teve que partir para que Deus pudesse restaurar não só a mim, mas como minha família inteira. Porque minha mãe, como a Ledna falou, minha mãe ela está firme, é meu braço direito. Quando eu falo, mãe, eu não posso sair com os dois, ela fala, não, filha, vai lá, eu fico com eles, vai lá. Eu falei, mãe, quem é que vai ficar com meus filhos para mim ir para o reencontro? Porque eu preciso ir, eu preciso aprender mais de Deus. Ela falou, não, filha, eu fico. Eu falei, mãe, mas a senhora tem pressão alta, está com problemas de diabetes, está com tudo. Ela, não, filha, vai lá, eu fico. E ela está sendo meu braço direito. Então,
Só Deus sabe, e eu tenho certeza que toda vez que eu saio da minha casa enfrentando aquilo tudo, e fora que a passagem é R$5, viu, gente? 5 para vir e 5 para voltar. Sempre que eu saio de casa, passando por isso tudo, com os questionamentos, com as perseguições que eu tenho naquele lugar, não só ali, mas aqui, em todo lugar a gente é perseguido, como o pastor falou aqui. As perseguições que eu tenho vivido, e o medo que eu tinha, do trauma que eu tinha de chegar para a pessoa e falar que não estou nem aí, porque as pessoas estão pensando de mim, acabou. A partir desse momento que Deus me colocou aqui na frente, eu não estou nem aí. Pode pensar se eu estou querendo me exibir ou não. Eu estou fazendo a vontade de Deus. E é isso que Ele quer. Então, a partir do momento que eu sair daquele lugar e que eu passo por aquilo tudo, eu passo por cima de cobra, sapo, lama, o que tiver que passar para estar aqui, eu tenho certeza que quando eu volto para casa, eu volto uma pessoa melhor. Eu volto com como é que eu vou dizer? Com a miséria que tem em mim quebrada, mais uma que fica aqui. E eu tenho certeza que quando eu volto para lá, eu volto mais forte, mais restaurada. E vou te dizer uma coisa, desde o momento que eu fui para aquele lugar, jamais passou pela minha cabeça de falar assim, hoje eu não vou para o culto, hoje eu vou desistir de Deus. Nunca passou por isso na minha cabeça. Nunca, nunca, nunca. Então, toda vez que eu saio daqui, quando eu volto com mais disposição ainda, com mais vontade de querer buscar. A Ledna me ajuda quando ela pode. Eu falo, não, Ledna, eu vou para a célula. Ela fala, não, se tiver ruim para você aí, pode ficar. Eu falo, não, eu vou. Deus está na frente, eu vou. E assim eu estou vindo aí. Estou aqui, estou fazendo curso, estou expandindo minha célula. Eu não vou falar agora, mas eu creio que Deus vai fazer. E assim está indo. Então, gente, é esse meu testemunho. Agora eu vou abrir o altar, é a primeira vez, mas eu abro o altar para quem quiser vir aqui, passar pela restauração, se restaurar, se quebrantar, assim como Deus fez na minha vida. E o altar vai estar liberado para vocês, poder se restaurar aí. É para quem quer. Beleza, pessoal? Se você quer, Deus vem buscar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Santo Espírito de Deus, Paizinho querido, nós te colocamos na tua presença, Pai.
Senhor, pedindo a restauração das nossas vidas, Pai. Assim como o Senhor fez na minha, Senhor Jesus, que o Senhor possa fazer na vida do teu povo, Senhor Jesus. Que o Senhor derrame tua restauração sobre a vida deles, Deus. Que teu Espírito Santo possa nos restaurar, quebrando aquelas mazelas do nosso coração, Pai. Os que têm nos prendido, Pai, a nossa carne, Jesus. Que possa ser quebrado em nome de Jesus, Deus. Que a unção do teu Espírito Santo venha nos restaurar e nos trazer pessoas melhores, pessoas para te honrar, para louvar o teu santo nome, Senhor. E que a gente tenha força, Senhor, a cada dia para estar na tua presença, Pai. Assim como o Senhor tem feito comigo naquele lugar, Senhor. O Senhor tem me dado força, me restaurado, Senhor Jesus, naquele lugar. O Senhor tem quebrado as mazelas do meu coração, Senhor Jesus. O Senhor tem me restaurado todos os dias, Pai. E eu coloco o teu povo diante da tua presença, Senhor. Derrama teu Espírito sobre a vida deles, Pai. Sobre nossas vidas, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Paizinho querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Amém, queridos? É muito bom a gente ver os nossos discípulos e discípulas progredindo na fé, avançando. É muito bom ver esse negócio. Eu desafio você que tem hoje um testemunho a contar, que você vem aqui na frente. Não tenha pressa de sair. O congresso já começou, queridos. O congresso já começou. E isso aqui é a experiência de alguém movida pelo Espírito. O líder que quer ser movido pelo Espírito, ele abandona a vontade da carne e deixa Deus trabalhar. Amém? Eu desafio você a vir aqui contar um pouco também do que acontece com você. Pode vir, fica à vontade, beleza? Tem alguém aí? A paz, igreja. Há 2 semanas atrás aconteceu o culto da colheita, né? Então a gente celebra os frutos. Eu vim celebrar que todos conheceram a Taizinha, né? Ela é minha discípula. E a gente foi viajar para o retiro daqui da igreja e na quinta-feira da semana do retiro, eu e o Clóvis levamos a Taizinha no médico e estava tudo bem com ela estava bem lá. A gente levou, passou a tarde toda com ela no hospital, deixamos ela em casa. E a gente saiu de lá, né, com ela bem. E eu fui para o retiro na sexta. Estava tudo bem com ela, né? A gente se falou, tal, tudo normal, ela não quis ir. E quando eu estava lá no retiro, no sábado, de madrugada, né, eu fiquei um tempinho lá com Deus no quarto, não quis ficar lá bagunçando, nem fazendo nada que tinha lá de bom para fazer. E eu fui para o quarto e eu estava lendo Isaías 55. E Deus me falava muito sobre os sonhos dele, sobre os planos dele, né? E eu e a Taizinha, eu via ela como, a nossa história como Elias e Eliseu, né? Porque, tá saindo, gente, que eu não estou vendo. A gente caminhava juntas todos os dias. E eu estava caminhando ao lado dela já fazia 9 meses, né? Ela foi a minha primeira discípula. Assim que a Carla, né, me desafiou a abrir minha célula, ela foi a primeira menina que eu convidei e a primeira que veio, né? E eu falei para ela, você quer caminhar comigo? Né? Vamos caminhar juntas.
vamos andar juntas, eu vou te apresentar um modo que eu tenho vivido de vida, porque eu não era uma pessoa muito normal, né? E ela aceitou o desafio de caminhar comigo e ela começou a se entregar realmente para a visão da célula, né? E ela tinha diabetes desde os 5 anos de idade e a gente sofria muito juntas, porque eu via como era o sofrimento dela com aquela doença agredia muito o corpo dela, o físico, o emocional, tudo. E eu, assim, tudo que eu pude fazer por ela, eu fiz, né? Tudo que a Carla me ensinou na célula, tudo que eu via a pastora fazendo, eu investi naquela vida, tudo que eu podia, né? E eu amava muito ela, amo muito ela. E ela caminhou muito comigo e a gente era grudado o tempo todo e tudo que eu fazia, ela queria fazer, ela queria aprender, ela queria caminhar, né? Ela tinha as tranqueiragens dela, como a gente também tem. E Deus estava tratando ela ali, né? E quando eu soube lá da notícia no retiro, o pai dela me ligou de manhã e eu só me lembro dele falar assim para mim: Preta, a gente perdeu a Taizinha. Nossa, quando ele falou aquilo, eu falei: não, né? Alguma coisa está errada, acho que eu estou ouvindo mal, era de manhã, né? E quando ele me falou, quando eu entendi de fato o que estava acontecendo, vinha muitos pensamentos na minha cabeça, tipo assim, sai correndo, começa a gritar, né? Fica louca, sei lá, chora. Eu falei, não, né? Eu falei, não. Eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo. E aí eu comecei a andar lá. No caminho, eu encontrei a pastora Lu, e a pastora Lu falava para mim assim, parabéns. Eu falei, como que alguém morre, alguém vira para mim e fala parabéns, gente, né? Eu sem entender muita coisa, e aquela dor no meu coração horrível. E ela falava para mim, só que todo tempo eu ouvia Deus falar para mim, ela está comigo, foi eu que busquei ela, fica calma, eu estou no controle. E eu, como assim, né? Eram muitas coisas na minha cabeça, no meu coração. E conversando com a pastora Lu, com o pastor, com a pastora Tati, com a Carla, depois eu comecei a ver realmente que aquilo era uma perda, mas era uma perda ganha. Não sei se vocês vão me entender, porque eu ainda estou entendendo, né? Era uma perda, sim, ela não está mais aqui com a gente, mas ela está com Deus, né? E tudo que a gente aprendeu na célula, que a gente fez juntas, ela estava vivendo junto comigo, né? E assim, a dor de perder alguém, perder uma discípula, é pior do que perder alguém da minha família, né? E assim, eu já tive algumas perdas na minha casa, na minha familiar meu, e nunca me doeu tanto quanto foi me doer a perda dela. Porque, assim, não cheguei a perguntar para Deus, por que, Senhor, o Senhor fez isso? Por que o Senhor tirou ela de mim? Não. Né? Porque eu sou criatura. Quem sou eu para virar para Deus, o Criador, e falar, e aí, Deus, por que o Senhor fez isso? Né? Mas vinha muito assim, para quê, né, Deus? E agora? Qual é o teu propósito com todas essas coisas? Né? Falei, Deus, eu vou ficar aqui sofrendo 3 dias, me dá 3 dias para me chorar, né? Porque eu tive que guardar minha dor para poder consolar a minha família, que já tinha ela como filha, né? A família dela, as minhas discípulas, que eu não estava entendendo muita coisa, os amigos. E assim, não é fácil, sabe? Porque eu me entreguei de um jeito para aquela vida, sabe? Para poder ver aquela mulher vivendo com Deus e sair daquela vida que ela vivia de sofrimento, de tristeza, né? E assim, eu falei, Deus, agora eu vou ter que me acostumar com a falta dela, né? Porque era o tempo todo, 24/48 juntas. Então, era algo assim muito doloroso para mim, né? Eu falei, Deus, eu não quero ficar sentindo essa dor, porque ela está com o Senhor, né? Ele me confortava o tempo todo dizendo que ela estava com Ele. Só que a princípio, gente, era uma dor muito grande, muito forte no meu coração, eu não estava entendendo. Quando eu cheguei lá no cemitério com o pastor e com a Carla, eu estava já um pouco mais consolada pelo Espírito Santo, mais calma. Eu sabia que eu ia ter que chegar lá, ia ver a família dela, ia ter que consolar as pessoas, ia ter que pegar a minha dor, guardar no meu bolso e consolar aquelas pessoas que estavam lá. E aí, todo mundo ficou lá conversando assim, eu me aproximei dela, lá no caixão, né? Eu olhei. E aí eu comecei a orar, Senhor, ressuscita. Levanta daí, minha filha, em nome de Jesus. E eu comecei a orar, né? Eu falei, Senhor, manifesta a tua glória aqui. Imagina, ela vai reviver tipo Lázaro, Deus. Vamos, levanta ela. E aí Deus olhava para mim e falava, não. E aquilo me doía muito, porque eu falava, tá, tudo bem, o Senhor não quer manifestar a sua glória aqui, tudo bem.
Aí ele virou para mim e falou assim, a minha glória já está sendo manifesta, você não está vendo ainda, mas você vai ver lá na frente. Eu falei, tá bom, Deus, tá bom. E aí, a gente estava orando por algumas meninas que ela queria trazer para a célula, e antes dela falecer, ela trouxe uma menina que já virou discípula, que já estava firme na célula junto com a gente. E aí essa menina, quando ela faleceu, a gente continuou em oração, e essa menina tomou posse das orações dela e falou assim, eu vou continuar orando por essas mulheres para trazê-las para a célula. Né? E a gente continuou orando, e essa menina todo dia falava, eu estou orando. Elas vão. E elas não vinham. Eu falei, não desiste, vamos continuar orando. Aí quando foi ontem, ela falou, olha, eu vou levar tal pessoa. Eu, tá bom, né? Naquela força, a gente orando e tal. E aí, quando começou a célula, e assim, me dói muito quando chega no horário da célula, que eu vejo aquelas meninas chegando, e eu vejo que ela não vai chegar, né? Isso maltrata um pouco o meu coração, dói um pouco, porque não é fácil. Eu creio que ela está com Deus, Deus tem me confortado, só que não ver mais alguém que você ama do seu lado não é uma coisa muito fácil de lidar, não é muito legal, né? Mas quando eu vi aquelas meninas entrando, eu vi que mesmo a Taizinha não estando mais aqui, a oração dela foi atendida por Deus, e uma menina que ela orava muito por essa menina, ela veio para a célula. Quando eu abri meu portão, que eu vi aquela menina, eu falei, meu Deus, ela não está mais aqui, mas ela ainda está ministrando, né? As pessoas estão vindo. E aí ela veio, e a gente conversou, rolou a célula, foi uma bênção. E aí outra menina que ela estava orando, querendo que essa menina viesse para a célula, ela também vai vir amanhã na minha casa, na célula, de tarde, lá em casa. E assim, viver o discipulado, gente, é uma coisa que mudou minha vida completamente. E eu vi que se eu não tivesse renunciado tudo que eu renunciei, se eu não tivesse realmente vivido com Deus, né, ela não teria ido para os braços do Pai, né? Ela poderia estar vivendo outras coisas e não aqui com a gente, né? Ela faz muita falta, sim, né? Mas eu vejo que as orações dela foram atendidas, né? Que ela, antes de morrer, ela trouxe uma semente, essa semente dela está frutificando, está trazendo outras vidas, né? E para a honra e glória do Senhor, né? E assim, pode parecer meio triste, né, me ver chorando assim, mas é um choro de alegria misturado com saudade, porque eu creio que Deus tem um propósito em todas essas coisas, e por mais que eu não entenda, Ele está fazendo todas as coisas, né? E é difícil de entender quando a gente perde alguém que a gente ama, ou alguém que a gente dedicou tudo, que a gente apostou ali, que a gente sonhava, que eu tinha muitos planos com ela, só que os meus planos não são o mesmo que os de Deus, e os deles são melhores que o meu. Então, por mais que ela não está aqui hoje, eu creio que muitas coisas Ele vai fazer ainda através da história, do legado que ela deixou aqui na Terra com a gente, aqui nessa cidade chamada Cubatão, né? E não desista das vidas, sabe? Não desiste da célula, não desiste daquela pessoa que está pagando um preço por você ali, porque a gente se dedica tanto, é um amor tão grande, sabe? Que faz a gente viver ali, não a vida do outro, não de decidir a vida do outro, sabe? Mas de pagar um preço, de se entregar inteiramente pela vida do outro, para que o outro viva bem, sabe? Não fazendo aquilo que é conveniente a mim, mas conveniente a Deus. Então, assim, eu peço que vocês orem pelos familiares dela, porque o pai dela veio na minha casa esses dias, ele não está bem, né? Eles não vivem perto de Deus, então a dor para eles tem sido uma dor assim, né, que ele até fala para mim que é uma dor inconsolável, uma dor que eternamente vai doer, e eu sei que não é assim, né? Mas continuem orando pelos familiares dela, porque a gente tem que ajudar essa família em oração, né, para que eles venham viver isso que a gente tem vivido, para eles se aproximarem de Deus e receber esse consolo que nós temos recebido, que eu recebi, que eu creio que vocês também estão recebendo. Amém. Bem, mais alguém? Maravilha das maravilhas. Queridos, nós vamos encerrar por aqui. Aviso só do congresso mesmo. Tem que ter cuidado, se cair, quebra. Nós vamos ter o congresso a partir da sexta-feira aqui. A gente está se preparando para todo tipo de surpresa. Peço aos líderes também que se preparem, que até se vocês tiverem de pregar, vocês vão pregar aí, beleza? Maravilha? Então venham preparados e preparadas.